Damos início a mais programa Anatomia do Poder, que há mais de 12 anos vai todos os domingos, ininterruptamente, ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, através da Rede Vida. E hoje eu tenho novamente no nosso programa um prazer enorme. Uma das maiores expressões da história do Supremo Tribunal Federal no Brasil. O ministro Marco Aurélio de Mello está hoje conosco no programa para analisarmos um pouco o papel da justiça, de que maneira ele, durante o tempo enorme, foi presidente da Suprema Corte também, dirigiu a Suprema Corte, as introduções que fez, e, ao mesmo tempo, a sua opinião atual, comparando a Constituição brasileira, aquilo que os constituintes desejaram e aquilo que nós estamos vivendo, nada obstante a qualidade indiscutível dos 11 ministros que lá estão, mas, às vezes, uma concepção que, na minha opinião, eu tenho colocado, sempre respeitando muito a autoridade, o valor, a inteligência, a cultura dos atuais ministros do Supremo, mas que a sua visão do papel do Supremo é um pouco diferente daquilo que eu, durante 20 meses, para comentar a Constituição brasileira em 15 volumes com Celso Bastos, pude verificar da vontade dos constituintes. E eu vou de ouvir o meu querido amigo, nossa amizade de há quase 40 anos, e que foi presidente, um inovador, e sempre com uma coragem extraordinária. Nos livros que fizemos, de juristas fizeram homenagem a ele, todos destacaram a coragem, mesmo quando ficava sozinho, mas defendia aquilo que lhe parecia o mais correto no campo do direito, que é o ministro Marco Aurélio de Mello. Meu prezado ministro Marco Aurélio, como é que o senhor vê hoje a realidade ao lado daquilo que foi discutido na Constituinte? Mestre Visgandra, a Constituição acaba sendo o que o Supremo diz que ela é. Mas aí nós temos que admitir que nem sempre vinga a fidelidade aos ditames constitucionais. Agora, é preciso que o integrante do Supremo perceba a envergadura da cadeira. O Supremo está no ápice da pirâmide do judiciário. Depois que ele decide uma causa, não se tem a quem recorrer. Isso conduz, sempre conduziu, quando lá estive durante os 31 anos, conduz a uma responsabilidade maior, visando justamente implementar a justiça. Eu já dizia, quando estava na bancada, que tinha saudade da velha guarda, que eu encontrei em 1990, ministro Moreira Alves, grande juiz, ministro Zené da Silveira, Otávio Galotti, Sidney Sanches e outros mais, né? Agora, claro que a importância do Supremo, por isso é que eu digo que a última trincheira da cidadania é enorme. Isso gera uma compenetração, deve gerar uma compenetração quanto à quadra vivenciada pelo Brasil e a necessidade de, acima de tudo, manter, e eu ressaltava na bancada, a temperança. Toda vez que o Supremo avança, invade seara que não lhe está reservada constitucionalmente, ele lança um bumerangue que pode voltar à própria testa. E não é bom em termos de república, em termos de Estado Democrático de Direito, em termos de nacionalidade, em termos de cidadania. Eu digo mesmo que é nefasto, é ruim. E, evidentemente, nós precisamos contar com a imprensa, a grande imprensa, por isso nós temos a liberdade de expressão e que ela realmente alerte quanto a determinados aspectos que ocorrem. Algo que precisamos é compreender que o Supremo é órgão único.
É inimaginável, por exemplo, ele estar dividido em turmas. É inimaginável que se tenha a maioria decisões sob o ângulo individual, quando o certo seria reunir o plenário e deliberar a respeito. O ministro, aliás, é exatamente o que nós defendemos, eu e o Celso, quando comentamos a Constituição, de que saindo de um regime em que havia um poder mais dominante, que era o executivo, governava até por decretos-leis, em que o próprio Procurador-Geral da República era, ao mesmo tempo, advogado do presidente, o único titular dos incidentes de inconstitucionalidade. De rigor, nós estamos na necessidade de uma tripartição de poderes com uma nítida divisão entre os poderes. E o que mais importa isso eu vi porque eu com o Bernardo escrevemos, o senador que foi relator da Constituinte, livros depois da Constituinte, e o deputado Ulisses Guimarães, presidente, chegou a assistir palestras minhas sobre parlamentarismo na Fiesp, porque ele queria e se transformou num grande parlamentarista. Agora, quando nós vemos que o título maior da Constituição, que é o título quarto da Organização dos Poderes, que vai do 44 ao 135, exaustivamente das competências, cada vez que nós temos a invasão de competências, nós sentimos uma fragilização da segurança jurídica, porque invade-se a competência de um outro poder, se alega que o Supremo tem que responder as minorias, quando perdem dentro do Congresso Nacional, recorrem automaticamente ao Supremo, e nós temos visto ultimamente um conflito e uma tensão crescente, principalmente entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal, em decorrência desse problema em que houve uma espécie de auto-outorgar-se competências. Eu nunca discuti o valor, e até tenho livros escritos, como tenho com o meu querido amigo ministro Marco Aurélio, a competência deles. Mas me preocupa muito a insegurança jurídica, que é essa instabilidade de não saber se vai ou não vai haver invasão de competências. E, às vezes, por exemplo, diz a Constituição que o membro do Ministério Público ele é titular privativo da ação penal. E nós estamos vendo muitas ações penais, o Ministério Público não é o autor, até pede o arquivamento, não é? Como é que o senhor vê isso, ministro? Competência, né? Lembro-me bem que quando o ministro Luiz Roberto Barroso suscitou uma questão de ordem para enxugarmos a competência do Supremo, consideradas ações penais, propondo que se exigisse como requisitos a prática do ato no exercício do mandato de deputado federal ou de senador e ligação do ato com a própria incumbência do deputado e do senador, eu antecipei meu voto ante um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, coisa que eu não costumava fazer no plenário. Antecipar, não. Eu aguardava a minha oportunidade de votar, né? E aí nós proclamamos, enxugamos a competência para afastar processos que nada tinham a ver em si com o desempenho do mandato. Hoje, o que nós constatamos, né? Nós constatamos algo que eu entendo que é pior do que a vocatória que havia antes de 1988. Exatamente. Aí eles se baseiam em um artigo do regimento interno que, a meu ver, não foi agasalhado pela Constituição Cidadã, segundo Ulisses Guimarães. Que artigo é esse? É um artigo que preceitua da época em que o Supremo podia legislar sobre a competência dele, Supremo, preceitua que crime cometido no âmbito do Supremo é da competência ao processo crime do próprio Supremo.
nós temos hoje aqueles envolvidos nos lamentáveis episódios de 8 de janeiro. Nós temos cidadãos comuns sem direito ao juiz natural, que é o juízo de primeira instância, com possibilidade de recurso para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal Federal, ó, Regional Federal, ou para o Tribunal Regional do Trabalho, porque o Supremo decide em penada única. E aí nós temos a imposição de penas inimagináveis. Se nós formos ao Código Penal, nós vamos ver que o balizamento quanto ao crime de dano é um balizamento temporal em termos de pena, de apenação, pequeno. O máximo, se não me falha a memória, 4 anos. E vemos pessoas sendo apenadas a 17 anos, potencializando-se o que seria ato violento contra a democracia, quando nós tivemos um movimento popular com baderneiros que partiram para o quebra-quebra, né? Então, isso não é bom. Não é bom porque nós aprendemos desde cedo nas nossas famílias que o exemplo vem de cima, né? Claro. Aí o Supremo acaba com a carga de ações penais que tem hoje, partindo-se para o julgamento de ação penal no denominado o plenário virtual ou turma virtual, o que é muito ruim. Quando a defesa está atenta e pede para se levar ao plenário físico, se leva. Mas se não está atenta, se atua até mesmo a Defensoria Pública, ela não tem como fazer frente a todos os processos, né? O julgamento acaba sem algo salutar decorrente do plenário físico, que é a troca de ideias. Os integrantes de um colegiado complementam-se mutuamente, chegando-se a uma solução que se imagina a solução mais consentânea com o direito aprovado pelo Congresso Nacional. Não vejo com bons olhos a quadra e sou um crítico quanto a essa competência alargada e, para mim, uma competência que não se sustenta. Nem Ah, mesmo se já tivéssemos envolvidos no processo crime deputados e senadores. Por quê? Porque a competência do Supremo é de direito estrito, o mestre acabou de dizer. É o que está na Constituição Federal de forma exaustiva e não exemplificativa, né? E normas de processo penal, como são as normas alusivas à conexão probatória e à continência, envolvimento de várias pessoas, não alteram, não podem alterar essa competência. O desgaste para o Supremo é enorme. Ele é, vai para a vitrine e aí o estilingue funciona, e funciona mesmo, quebrando-se a vidraça, não a vidraça do prédio, mas a vidraça institucional do próprio Supremo. exatamente. Ministro, nós vamos agora, rapidamente, aos nossos comerciais e voltamos em seguida. Damos continuidade ao programa com o eminente ministro Marco Aurélio de Mello, aquele que marcou história no Supremo Tribunal Federal e que a- todos nós advogados no Brasil inteiro temos saudades de não tê-lo mais na Suprema Corte. Como eu faço em todo o programa, o ministro ele manda um livro. Esse livro é uma breve teoria do poder, é a quarta edição, foi prefaciado por alguns amigos, e a quarta edição pelo presidente Michel Temer, que também é um grande professor de direito e professor de direito constitucional, de tal maneira que ele faz uma visão não só política, mas também jurídica do exercício do poder. Vou mandar amanhã pelo correio para o amigo. Mas, ministro, voltando àquela linha que o senhor colocou, uma das preocupações que nós, advogados, temos tido nos últimos tempos com a Suprema Corte, em primeiro lugar, quando eles investigam, quando mantêm, e que depois da investigação
eles mesmos fazem o papel do Ministério Público, por exemplo, no fake news, quando o Ministério Público pede o arquivamento, eles continuam com o inquérito, que está há aproximadamente 5 anos, e que vão julgar. E mesmo aquilo que o senhor bem definiu como baderna, eu também, eu fui professor da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército durante 33 anos, e sabia perfeitamente que as Forças Armadas nunca entrariam, dizia isso desde agosto de 2022, não havia a menor possibilidade, que as minhas aulas dos coronéis que iam ser generais durante 33 anos, 90% dos generais do Brasil assistiram minha aula antes de serem indicados para o generalato. Eh, mas o que preocupa na advocacia ministro, o fato dessas audiências virtuais. Quando se pede para mandar a sustentação oral com antecedência, certamente as chances dela ser ouvida por um ministro são muito pequenas. Nós, advogados, temos consciência. Eles teriam que, nem talvez assessores. E nem sempre, quando se pede que seja transformado, o próprio relator aceita a transformação em sessão plenária. Então, eu tenho a sensação que onde está escrito ampla defesa, no artigo 5º, inciso 55, o ampla se tornou menos ampla no direito à defesa. Um outro aspecto que preocupa é, muitas vezes, com réus presos, etc., pedir-se o acesso a todas as peças de acusação para a defesa e elas não serem entregues, ou serem entregues depois de muito tempo ou com muita dificuldade. Como é que o senhor vê esta restrição? E agora eu falo como parte, como advogado, como presidente do Colégio dos Ex-Presidentes do Instituto de Advogados de São Paulo, e que nós temos batido nessa tecla, pessoalmente, este momento difícil que a advocacia está passando. A quadra é uma quadra que preocupa. E eu diria que a obra de Calamandrei, eles, os juízes, vistos por nós, os advogados, ela é oportuna. E incumbe, evidentemente, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual vinculado o advogado, e o Conselho Federal da Ordem atuar, e atuar em defesa da categoria que, por sua vez, defende interesses dos constituintes. Ou seja, a atuação dos advogados é uma atuação seríssima, muito importante para se conciliar lei, direito e justiça. E qual é a tônica da administração pública, o princípio básico da administração pública, que permite o acompanhamento pelos contribuintes do dia a dia que ocorrem no âmbito dela administração pública? A publicidade. O processo ele tem que ser transparente. O acesso ao advogado constituído, e hoje eu restabeleci minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, fiquei com o número da época, 21. Voltamos a ser colegas, então, ministro. Voltamos a ser colegas, né? O que é a vida, o movimento da vida. É muito importante a consideração que há de haver sempre pelo advogado. Eu não compreendo que possa vingar o mistério na tramitação processual. Ao contrário, a tramitação tem que ser clara, tem que ser acessível. Hoje nós temos um problema seríssimo, que é a delegação até mesmo do ato do integrante do tribunal, seja este ou aquele tribunal, delegação aos assessores. Há situações em que o juiz se torna um verdadeiro locutor do assessor, recebe algo preparado sem examinar o conflito de interesses. E quando se tem o juiz credenciado, se imagina
que ele conte com uma formação técnica muito boa e, acima de tudo, já que as leis são feitas para os homens e não o inverso, uma formação humanística. Eu não compreendo, por exemplo, e jamais tive outro juiz em meu gabinete, que se descubra um santo na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, para cobrir-se outro. Cada integrante do Supremo tem 11 assessores. Como admitir que ainda requisite ele, ministro Supremo, juiz de primeira instância, e até mesmo eu soube que há um gabinete supremo que tem desembargador convocado? Não sei bem como ocorre essa convivência entre assessor e juiz convocado. Mas eu não vejo, não posso ver isso com bons olhos. Eu sempre peguei o mestre Ives Gandra, conhece a minha trajetória, e o primeiro cargo de juiz que eu ocupei foi um cargo destinado à advocacia. Eu sempre atuei na linha de frente. Eu, inclusive, quando criaram a prática de se mandar aos demais integrantes o voto, o relator remeteu o voto, eu disse: olha, não concordo e digo mais, não proporcionarei como relator o meu voto e não receberei voto. Por quê? Porque eu queria estar na bancada espontâneo, ouvindo o colega relator, ouvindo os senhores advogados, o Ministério Público e os que votavam antes de mim, para formar o convencimento e exteriorizar esse convencimento. O mestre falou na coragem. Já li que a coragem é a síntese de todas as virtudes. Não se adianta alguém ser virtuoso se não tiver coragem para verbalizar, né, o que pensa sobre as matérias, né? E aí o momento é de se pensar em voz alta sobre o que vem ocorrendo e para se chegar a um resultado satisfatório. Penso que o Supremo precisa sair da vitrine. Num linguajar carioca, eu diria, precisa tirar um pouco o pé do acelerador. O fato de o Supremo exagerar em certas colocações, este ou aquele integrante, não leva a dias melhores, não contribui, apontou também muito bem o mestre Ives Gandra, para a almejada segurança jurídica. Isso é péssimo. Vamos realmente repensar. Daí eu dizer que tenho saudade da velha guarda do Supremo. Se reclamava muito que o ministro Moreira Alves, grande juiz, segurava o tribunal, mas fazia muito bem em segurar o tribunal, porque ele não pode se expor como vem se expondo. Hoje, eu creio que os integrantes não conseguem mais sair à rua. Eu, por exemplo, sempre saí, nunca fui hostilizado e continuo saindo. Ao contrário, sou alvo de homenagem pelos concidadãos. Perde, então, o integrante supremo a cidadania. Isso é muito ruim. Toda vez que há crítica, é preciso que aquele criticado reexamine os atos que vem praticando e evolua. Evolua o que é natural ao ser humano, dê a mão à palmatória e reconheça que claudicou neste procedimento ou na arte mesmo de julgar. Não vejo com bons olhos que está ocorrendo, e ainda bem que os filhos em si do ministro Alexandre de Moraes estão estudando no exterior, porque senão estariam sendo hostilizados aqui no Brasil. Ministro Marco Aurélio, estamos chegando ao fim do programa. Queria agradecer muito. E o senhor lembra um ministro que era seu amigo, meu amigo íntimo, que era o ministro Moreira Alves. Dia 19 de março, nós vamos ter um encontro aqui no Instituto de Advogados, sócio Moreira Alves, e eu aqui vou fazer a palestra inaugural. E realmente, todos os ministros que o senhor citou, inclusive, entre eles, teria que ser colocado como um expoente dos maiores, o próprio amigo Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio. Era um outro tempo, de segurança jurídica máxima. Eu saía, às vezes, para almoçar ou jantar nos simpósios nossos
com o ministro Moreira Alves, e todos diziam: ah, estão um ministro do Supremo. Hoje eles não podem sair à rua. O que vai dizer? O senhor mesmo diz: sai, todo mundo o admira, porque era um momento em que tínhamos aquilo que todos desejaram, uma harmonia entre os poderes e cada um exercendo rigorosamente as suas funções. Nisso, Marco Aurélio, fico profundamente grato da sua participação no nosso programa e certo de que isso vai fazer com que muitos pensem, não só os ministros supremos, desembargadores, juízes, mas fundamentalmente os outros componentes do tripé, membros do Ministério Público, que muitas vezes têm as suas funções reduzidas ou não aceitam quando pedem encerramento de ações penais, o arquivamento e continuam, ou de advogados que têm que ter a coragem também, que o senhor civicamente sempre teve, de dizer a verdade, por mais que viesse a prejudicar outros, no sentido daquela concepção de orgulho próprio, o senhor tinha coragem de dizer o que lhe parecia certo. E certa vez eu disse, num livro em sua homenagem, que aquilo que eu mais admirava no senhor, em todas as qualidades que o senhor tinha, mas aquela que eu mais admirava, essa coragem, e mesmo quando estava sozinho, defender aquilo que era o justo. Muito obrigado pela sua presença no nosso Satisfação programa. enorme, mestre Ives Gandra, de falar em seu programa, Anatomia do Poder, e nesse veículo de comunicação que tem o dia a dia acompanhado pelos cidadãos, que é a Rede Viva. Muito obrigado, meus caros telespectadores. Espero-os novamente no próximo domingo.